Glória a Deus. Você contrariou o diabo hoje. Você veio aqui adorar o nome do Senhor. Você sabe que o diabo fica furioso com isso, né? Mas a Bíblia garante que maior é aquele que está na igreja do que aquele que está no mundo, amém? Pastor Gelson ministrando a palavra de Deus. Vamos receber este homem aplaudindo ao Senhor bem forte. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar de pés para essa primeira leitura. Livro de Salmos 37. Salmos 37, o verso 16, o texto diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos ímpios. E eu vou ler ainda Provérbios 15. Os versos 16 e 17 diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo onde há ódio. Deixa eu ler o 16 que eu pulei aqui, né? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo onde há ódio. Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra o coração dos teus filhos a tua palavra. Revela todo o teu querer, toda a tua vontade. Dirige-nos de tal maneira que corações encontrem resposta, que a tua palavra possa ser revelada de maneira que percebam o cuidado e o amor do Senhor sobre suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós, quando lemos esse texto, nós queremos trazer aos irmãos a compreensão da maneira como Deus vê e como Deus age, como Deus reage. E esse Deus que ama e que é esse amor perfeito, Ele tem maneiras e formas de agir que às vezes nós não compreendemos. E você vai ver às vezes pessoas prósperas e ricas que conquistaram através de corrupção aquilo que conquistaram, e que Deus simplesmente as despreza. E você vai ver justos padecendo com pouco, mas que o Senhor ama. E muitas pessoas às vezes não vão compreender a maneira como Deus age. E acontece, né, vice-versa também. Pessoas que nada têm, porque também andam de maneira totalmente errada, e outros que possuem, porque também são aprovados pelo Senhor e Deus os abençoa. Mas eu quero chamar a atenção porque a Bíblia toca nesse assunto para que nós venhamos perceber que nem sempre aquilo que aos nossos olhos vai parecer ser bênção, é de fato bênção, segundo a visão de Deus, segundo a maneira como Deus vê. Então Deus, Ele trabalha de uma forma muito sublime, os caminhos dele são altíssimos, né? E é preciso ter um cuidado ao meditar na palavra para compreender a maneira como Deus age. Quando nós pensamos sobre amor, e a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, o amor, irmãos, ele tem umas ações que às vezes a gente
vai interpretar ou entender como se não fosse amor. Porque o amor, ele tanto vai agir, como vai também reagir. E às vezes o amor vai demonstrar também ira. E é difícil às vezes para alguns entenderem, mas o inverso de tudo isso, o inverso deste amor, vai ser um total desprezo. E quando nós olhamos para Deus e para a Bíblia Sagrada, nós encontramos isto. Nós encontramos pessoas que sofrem. E Deus está dizendo, eu estou contigo. Nós encontramos pessoas que parecem padecer tudo na vida e Deus está dizendo, eu estou contigo. E aí alguém pergunta, mas como Deus vai estar se sofre? E você não vai ouvir muitas vezes Deus falar isso com alguém que parece que está pleno na vida, que está tudo muito bom. E eu tenho visto algumas situações muito interessantes até dentro da igreja. Pessoas que às vezes alguém não dá nada por ele. E quando nós trazemos inclusive pregadores, missionários que vêm de outros lugares, vão justamente sobre aquela pessoa que ninguém dá nada por ele, e Deus fala palavras de extraordinária grandeza, né? E aí nós olhamos para isso, e quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber então que a maneira como Deus age, muitas vezes, nós não compreendemos. E é bom compreender, é bom você estar atento à palavra do Senhor, que a Bíblia fala que aquele que compreende, né? Aquele que compreende é que vai dar fruto a 30, 60, 100 por um. Então a maneira como Deus age, eu quero mergulhar um pouquinho dentro da palavra, ainda em Provérbios, no capítulo 3, há um versículo aqui que vai dizer, 3 e 12, olha o texto, irmãos. Eu vou ler o 11, que vai ficar mais completo, né? 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, é preciso entender a maneira como Deus trabalha, e o Senhor, ele vai revelar a maneira como ele age. E o que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada? Situações onde que o ser humano não percebe mais, por exemplo, esta reação em relação ao pecado. Há pessoas, por exemplo, que estão praticando o pecado, e o pecado para eles é nada. A Bíblia, inclusive, diz em Provérbios mesmo que a prostituta, ela pratica seus atos e vai simplesmente lá e lava o rosto, lava a boca e diz, eu não fiz nada demais. Aquilo não afeta mais, aquilo não traz mais nenhum mal, porque literalmente está morto espiritualmente, né? Não tem mais nenhuma sensibilidade espiritual com Deus, com o Pai. E muitas pessoas, elas falham e erram, e aquilo traz algo pesado em seu coração, em sua alma, aquilo lhe incomoda, porque ela ainda tem um vínculo com o Pai. O Espírito Santo ainda não o deixou, a deixou, ainda está trabalhando esse coração. E aí você percebe então esta reação no nível espiritual. E é preciso que eu e você tenhamos cuidado para compreender isso, porque muitas são as pessoas que Deus já desamparou, que Deus já disse basta. E aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, eu vou só usar dois personagens aqui que é muito conhecido, em Samuel, no capítulo, Samuel 1, né? Nós vamos encontrar no versículo 1 também do Samuel, 1 Samuel 16, nós vamos encontrar Deus falando alguma coisa acerca de Saul. Aí olha o que Deus vai falar para Saul. Porque Saul, ele vai brincar com o pecado, ele vai desrespeitar, não vai temer a Deus, não vai respeitar a palavra do Senhor, e isso é um dos maiores perigos que todos nós corremos. Então Samuel, ele vai estar orientando a Saul, perdoa Saul, e Saul não vai respeitar a palavra do Senhor. Aí alguns textos eu vou ler aqui rapidamente. Anteriormente aqui no capítulo 15, ele vai dizer assim, né, no versículo 22, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra.
ele vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. E ele diz: porque a rebelião, o rebelde, é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, essas palavras estão sendo ditas a Saul. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. E aí o texto vai seguir, quando você chega no 16, logo no versículo 1, vai dizer: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena, terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado, desprezado? Então veja, não há mais uma ação de amor de Deus sobre Saul. Saul é rei, Saul é próspero, Saul habita em um palácio, Saul tem tudo de bom e do melhor à sua volta, mas Deus está dizendo: eu o rejeitei. Então veja, Deus agora não trata mais com Saul para correção, Deus simplesmente o despreza, ou vai entregar a sua própria sorte. E Saul mesmo vai dizer isso, como ele não consegue mais ter a atenção de Deus, Saul vai fazer o quê? Já que Deus não me ouve, não me responde mais, eu vou procurar o feiticeiro, vou procurar o espiritismo, enfim, ele vai mergulhar em outra situação, porque Deus o rejeitou, Deus o desprezou, não há mais essa devoção do pai de amor por ele, essa entrega de amor por ele, não há. Há um desprezo total por Saul. Isso acontece em muitas ocasiões, e nós já vimos isso, inclusive, nós temos aí, eu, principalmente, como a gente trata com pessoas, a gente tem visto a situação de alguns casais, onde alguns casais se separam, e nós temos visto essa coisa se repetir quando, por exemplo, a esposa se arrepende do ato que tomou, da atitude que tomou, e isso tem acontecido. E aí, quando procura o marido, ele falou: olha, não sinto mais nada. Há um desprezo total pela pessoa, há um desprezo, não sinto mais nada. Na hora do auge, a pessoa age dizendo: olha, acabou, não sei o que e tal, e de repente aquele amor cessa, acaba de tal maneira que agora há um desprezo. Olha, não tem interesse mais nenhum, você pode estar bem ou mal, prosperar ou não, não faz mais diferença nenhuma na vida da outra pessoa, porque o amor vai simplesmente se extinguir, ou seja, não haverá mais aquele amor sobre a vida daquela pessoa, há só um desprezo. Enquanto há uma ira, enquanto há uma ação, ainda o amor está presente, agindo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele se ira, e ele vai se irar contra os filhos de tal maneira que ele até os corrige, os açoita, e você vai ver Deus se irando, mas porque ele ama, e não há ainda um desprezo de Deus por aquele com quem ele está irado. Mas quando acaba tudo isso, irmão, simplesmente não tem mais nenhuma reação, olha, não significa mais nada. E aqui Deus está dizendo para Saul: olha, por que você está com dó de Saul? Deixa ele para lá, rapaz, esquece Saul, parte para outro. Aí você vai ver Deus enviando Samuel para ungir Davi, porque Saul já não interessa mais. Olha, eu já escolhi outro para colocar no lugar dele. Veja isso, Deus desprezou Saul de tal forma que ele disse: olha, já tenho outro separado para ocupar o lugar dele. E aí tem gente que está perdendo a posição que Deus colocou, porque não sabe permanecer humildemente perante o Senhor, atendendo a voz do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz: olha, não endureçais a vossa cerviz, não endureça o vosso coração quando por ele fores corrigido, quando fores exortado. Então há pessoas que vão desprezando a palavra de Deus de tal forma que chega um momento em que Deus diz: olha, não me interessa mais tal pessoa, e aí acabou. Quando chega esse limite, irmãos, acabou. Então Saul chegou nesse limite, Deus disse: acabou. Aí Saul agora, irmãos, vai perder tudo que possui de maneira tão trágica, que você não vai ter da parte de Deus nenhuma ação de misericórdia. Saul vai se ver em tantas situações difíceis, que a Bíblia Sagrada diz que ele vai se matar, ou seja, ele vai se lançar sobre a própria espada, porque ele está numa situação onde tudo apertou para o lado dele. Deus simplesmente tirou a mão, o inimigo veio e rodeou de tal forma que acabou. Então, uma pessoa desprezada por Deus, abandonada por Deus, é terrível. Aí você vai ver um texto aqui ainda que é pior, porque esse texto, irmãos, ele vai profundo.
Deus, eu me lembro quando eu tinha aproximadamente ali uns 18 para 19 anos, e eu criado, né, dentro da igreja, no meio evangélico, e aí eu ficava curioso com o clube, e tinha um clube aqui, ó, tinha ali o Taça de Ouro, e tinha um clube aqui na frente, aqui, eu não sei o nome daquele clube ali, onde é mais ou menos ali do lado do Gentil, ali para baixo ali, tinha um clube ali. Aí nós íamos na igreja Assembleia de Deus, que é onde era o restaurante, quando eu saía, eu via aquela juventude e tudo, eu ficava curioso querendo ir lá. E aí teve um dia que eu falei, eu vou experimentar isso. Eu falei tipo isso, irmãos, falei, Deus, dá licença, mas eu quero ver como é que é esse negócio. E Deus realmente deu licença, porque quando eu entrei no clube, a impressão que eu tive é que saiu tudo dentro de mim, assim, eu senti um vazio, um mal-estar, um negócio tão horrível, tão ruim, que eu fiquei ali, irmãos, naquele lugar, naquele ambiente, sentindo a morte, sentindo um negócio dos mais... Eu não sei como o mundo consegue viver sem Deus, eu não sei. Eu não consigo viver sem Jesus Cristo, não dá para viver sem o Espírito Santo. E aí eu voltei correndo e falei, Senhor, me perdoa, não dá para viver sem o Senhor, eu não quero te perder nunca. E comecei a pedir misericórdia a Deus e voltei correndo, até hoje, graças a Deus, pedindo graça e misericórdia a Ele, permanecendo na presença dEle. Olha o que acontece com Saul, quando você pega nesse mesmo capítulo 16, aí o texto vai dizer aqui, irmãos, um fato interessante no versículo 14, olha isso, irmãos. Olha o que acontece com quem despreza a palavra do Senhor. Olha isso. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno. Olha isso. Que o Senhor mesmo permitiu. Que o Senhor mesmo diz, vai, pode ir. Aquele lá não me interessa mais não. Deus abriu mão de Saul, o espírito dele foi tirado e Deus permitiu. Lembra do que Satanás falou diante de Deus acerca de Jó? E Deus falou assim, toca em tudo, mas só não toca nele. Por quê? Porque ele me pertence, eu habito nele. E Jó permaneceu com o Senhor. Mas olha a correção, como filho, o que Jó padeceu, o que Jó passou. Como filho, ele permaneceu na presença do Senhor. Mas Deus nunca retirou de Jó o espírito. Satanás ficava rodeando, arrebentando tudo em volta, mas não conseguia tocar literalmente no íntimo dele, no coração, na alma, no espírito dele. E aí nós vemos então Jó sendo restaurado, porque a presença de Deus permaneceu com ele. Mas aqui o espírito de Deus foi tirado da vida de Saul. E aí acaba Saul agora totalmente atormentado por um espírito maligno. Aí quando você olha a diferença, irmãos. Aqui está Saul, porque desprezou a palavra de Deus. E nós temos que dar atenção a isso, porque tem muita gente se perdendo, né? Nós temos aí conosco, eu conheci há pouco tempo um amigo, pastor, e ele falou algo para mim que eu fiquei surpreso, porque ele faz um trabalho dentro dos presídios, né? E ele disse, olha, tem muito pastor, muito crente lá. E justamente porque não ouve a palavra, não dá atenção à palavra, não medita na palavra de dia e de noite, vai brincando com coisas que Deus está dizendo, isso aqui é sério. Quer ver uma coisa que é muito séria? A Bíblia fala tão sério isso, irmãos, e tem gente brincando com isso. A Bíblia fala, tem uma autoridade sobre você, respeite. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Quando você começa a desrespeitar a autoridade que foi colocada, e tem autoridade no lar, tem autoridade na empresa, tem autoridade na igreja, tem autoridade no governo, Deus colocou, ainda que ela esteja, é Deus com ela. Quer ver uma coisa que muita gente brinca, né? Tem gente que fica falando de pastor, não sabe o mal que lhe acarrega, que lhe acarreta, né? Por quê? Porque quem trata com o pastor é Deus. Ninguém pode tratar com o pastor. Quem trata com o pastor, lembra da carta que foi escrita em Apocalipse? Deus fala direto com quem? Com o anjo da igreja, ou seja, com o pastor da igreja. Ele diz, ao anjo da igreja escreve. E ele vai direto ao anjo da igreja, por quê? Porque se o anjo da igreja também errar, é com ele, é direto com ele, ninguém. E aí você vai ver muita gente sendo aí tratada por Deus, pastores enfermos em hospitais, padecendo, porque a coisa é com Deus. E não se mete nisso, porque senão sobra para você. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, olha, não queiram muitos de vós ser mestre. Por quê? A Bíblia diz, porque o mestre sofrerá os mais duros juízos. Por quê? Porque o mestre vai tratar direto com Deus. Ele está ensinando as coisas de Deus, falando das coisas de Deus, e é Deus que vai tratar com ele. Então, olha, a Bíblia fala assim, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Às vezes você participa de uma igreja, o pastor tem responsabilidade para cuidar de você, te orientar, mas quando é o pastor, ele tem que ir direto a Deus. Aí olha o que acontece aqui, para que você entenda melhor. Quando você pega ainda em Samuel, no
2 Samuel, lá no capítulo 24, no finalzinho de 2 Samuel, olha o que vai acontecer com Davi, irmãos. Davi é filho, Davi é amado. Israel comete um pecado que não está revelado aqui. A Bíblia não fala qual foi o pecado que trouxe a ira de Deus, mas olha, você vai ver Deus irado contra Israel, mas Deus ainda amando a Israel e a Davi. Deus irado, mas ainda tendo eles como filho. E olha esse Deus irado, o que ele permite, mas ele ainda está amando como pai. Então olha o que a Bíblia vai falar no capítulo, eu vou ler no capítulo 24 alguns versículos rapidamente. O primeiro diz assim: a ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel, e ele incitou o coração de Davi, né? Ele permitiu que um espírito viesse, né, tentar Davi. E aí quando você segue dentro do texto, o versículo vai dizer no 12 o seguinte: Deus chama o profeta porque Davi foi tentado a fazer o censo. Eu vou explicar aqui rapidamente, né? Ele foi fazer o censo e isso desagrada a Deus, por quê? Porque quando Davi vai fazer o censo ou contar o número do seu exército, ele está querendo saber o seguinte, o número do exército, para dizer, olha como o meu exército é grande, olha como eu sou poderoso, e Deus não queria nada disso. Deus está dizendo para Davi, olha, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, então confia em mim, não confie em exército, não confie em número de soldados, não confie nisso, confie em mim. E aí Davi agora vai se dar a esse orgulho, a essa vaidade, vai liberar o censo, porque no fundo, Davi tinha essa vaidade. E aí agora quando Davi conta, e é chegado a ele o número dos soldados, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz assim, ó, aí Davi sente tristeza, ele diz, olha, pequei, ele sente a dor da ausência, ele sente esse mal-estar. O texto, irmão, segue aqui, deixa eu só ler aqui rapidamente, o verso 12 diz assim, assim diz o Senhor, né, e Deus disse assim, olha, eu vou ler o 10 para você entender melhor, o que aconteceu com Davi. O coração de Davi o acusou, depois dele ter havido levantado, né, o censo entre o povo e tal. Aí o versículo 12, o profeta diz assim para ele, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Olha como, quando Deus nos ama, o que Ele faz, né? 3 coisas lhe ofereço, escolhe uma. E aí Deus vai dizer, queres 7 anos, versículo 13, 7 anos de fome, ou 3 meses que fuja diante dos teus inimigos, ou que por 3 dias haja peste na terra? Decide agora. E aí a resposta de Davi foi esta, né? Versículo 14, estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nós nas mãos dos homens. Então Deus vai enviar a peste, a praga, e vai haver mortandade, e Deus vai manifestar a ira dele, e aí nós vemos então Davi, né, se arrependendo do seu pecado e se voltando para Deus. Então olha como Deus trata filho, olha como Deus trata filho. E aí você às vezes sente tristeza, sente, seja lá o que for que você tem passado nesta vida, mas se você ainda está percebendo que há em você a presença do Senhor, que Deus ainda está tratando você, você ainda é filho, você ainda é abraçado pelo Pai, o Pai ainda está corrigindo você, olha para isso. Então Deus permite situações na sua vida, porque Ele não te desamparou, Ele não te desprezou, Ele está corrigindo você, Ele ainda tem esperança em você. E aí o texto, eu vou ler aqui rapidamente lá em Hebreus, o texto em Hebreus, irmãos, ele tem aqui tem um texto aqui interessante em Hebreus, acho que é o 12 de Hebreus. Diz assim, olha, versículo 5 a seguir aqui. Já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? E ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por ele fores corrigido, repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija?
Então, queridos, muitas pessoas têm passado situações das mais adversas. E aí eles ficam questionando por quê. E Deus está sustentando você ainda nesta situação porque Ele tem você como filho. Ele está permitindo essa situação para te corrigir como filho, te corrigir como filha, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E aí de vez em quando Ele te visita, de vez em quando Ele fala algo com você, de vez em quando Ele diz, eu estou aqui, e você não entende, mas como Deus está comigo e eu estou passando por isso? É porque você é filho e Deus está te preparando para algo maior, te levantando para algo maior, te corrigindo para algo maior, porque você é um herdeiro que precisa ser preparado para receber o reino dos céus, para receber uma dádiva que nenhum outro irá receber, porque é grande demais, queridos, é mais do que você pode imaginar. Lá fora ninguém vai compreender isso, mas se você se deixar levar por Deus, se deixar corrigir por Deus, você vai ver aonde o Senhor vai te conduzir e aonde Ele vai te levar. Então, não desmaie, né? Não desanime, não pare quando você por Ele for corrigido. Quando a mão do Senhor vir sobre você, faça como Davi. Davi foi lá se humilhar, Davi foi lá chorar aos pés do Senhor. Senhor, eu pequei, eu sei que eu errei. Não faça como Saul, não estou nem aí para Deus, e despreze Deus não. Vai aos pés do Senhor e clame por misericórdia. Então, enquanto você... E aí, queridos, olha, é um negócio meio sensível para você perceber. Quer ver uma coisa, só para encerrar aqui? Você vai olhar lá fora, Salmo 73 fala muito bem claramente aí sobre isso, Salmo 73. Você vai ver ímpios prosperando. E aí você vai dizer, como o salmista disse, olha, os ímpios prosperam, na sua casa não tem enfermidade, não tem mal nenhum. Eu vejo os ímpios que não servem a Deus, não temem a Deus, cometendo pecado, erro, corrupção, vivendo muito. Deus já os entregou à sua própria sorte. E aí você, na presença do Senhor, está sendo totalmente corrigido, confrontado, às vezes açoitado, padecendo, e você não entende. E Deus está dizendo, é porque eu tenho você como filho, porque você ainda é filho, porque eu ainda te amo. E o amor dele muitas vezes é revelado nessa provação que você está passando. Quando você começa a compreender que Deus te prova, porque Ele te ama e Ele quer te colocar cada dia mais em lugares mais altos. Quando você é provado e aprovado, Ele te coloca em lugares mais altos. Quando você suporta a correção, você vai ver aonde Deus vai te levar. Então é preciso que você entenda que enquanto você tem no seu coração essa sensibilidade de entender isso, de compreender isso, que vale a pena padecer o que for. Como um dia Pedro falou para Jesus, Jesus disse para Pedro, vocês também não querem me abandonar, me deixar, não querem ir? Aí Pedro disse assim, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Então não importa o que eu venha passar. E eu quero que você saia daqui com essa compreensão de filho. Quantos pais não estão aqui hoje, né? E que corrigiram os filhos, e depois de pouco momento o filho vem e te abraça e te beija. E por quê? Porque o filho sabe que você o corrige porque o ama, porque você quer o melhor para ele. Assim como o Pai nos céus te corrige porque Ele te ama, não despreze o Senhor por causa das correções que você tem passado. Saiba que Ele está agindo na tua vida e Ele quer te levar a lugares altos para a glória do nome dEle, para te favorecer com bênçãos que você nem imagina. Aleluias. Eu espero que o Espírito Santo ministre estas verdades ao teu coração, revele estas verdades ao teu coração. E que você compreenda isso e se coloque na presença do Pai e diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Lembra de Jesus? Queridos, Jesus foi o filho e é o filho mais perfeito. A Bíblia fala que nele não se achou falha nenhuma. Olha o que ele passou. Olha o que ele suportou. Até a morte, morte de cruz. E a Bíblia fala um negócio interessante lá em Hebreus, que fala assim, e ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Olha que Jesus ainda teve que aprender. Por que ele aprendeu a obediência? Porque quando ele estava com o Pai, na eternidade, ele era Deus com o Pai, mandava como o Pai, fazia como o Pai. Mas quando ele se submeteu a um corpo humano, ele precisou obedecer ao Pai totalmente para não se perder. Ele diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim. E Ele me ungiu, Ele me dirige, então Ele vai agora se submeter inteiramente a obedecer o Pai, porque na carne, se ele não ouve o Pai, ele se perderia. Ele aprende a obedecer toda a direção do Pai. Aí a Bíblia vai dizer algo, olha só que interessante.
acho que é Lucas 4, Mateus também, acho que 4, o texto vai dizer assim, que o Espírito do Senhor vai conduzir Jesus ao deserto. Agora Jesus obedece o Espírito totalmente. Ele vai ser conduzido ao deserto, ele vai ser conduzido pelo Espírito em toda parte, ele vai obedecer à voz do Espírito. E aí o Pai, Ele quer que você obedeça a palavra dele. Eu não sei o preço que você está pagando para viver o Evangelho. Eu não sei o preço que você está pagando para estar na presença do Pai. Mas pode ter certeza, se você está sendo corrigido, é porque o Pai ainda está de olho em você e está dizendo, eu te amo, você ainda é filho. Você permanece como filho. O meu amor se revela na correção. Nas lutas que você passa, Ele diz, eu não te abandono, não te desamparo. Oh, queridos, que essa consciência cristã esteja no teu coração, que você entenda isso, e que o Espírito Santo revele mais e mais ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Que triste coisa é ser desamparado pelo Pai. Quantos não são os pais, as mães, que já disseram, olha, foi um livramento para mim, meu filho ter sido morto, porque ele estava fazendo tanto crime, praticando tanta coisa. Eu vi pais já falando isso. Pais desejando que o filho morresse para parar, porque não tinha ninguém que fazia mais parar, por causa dos vícios, das drogas, pelo caminho por onde entrou. Pai e mãe pedindo, por gentileza, que alguém prenda seu filho, que alguém faça alguma coisa, corrija de alguma forma, porque não tem mais jeito. O nosso Pai ainda está agindo a meu e a seu favor. E quando você sentir tristeza, oh queridos, tem tanto texto, eu não vou ter que parar aqui, mas tem tanto texto, a Bíblia fala assim, olha, a tristeza, segundo Deus, produz salvação. Deus vai permitir você sentir tristeza, angústia, passar por dores, porque isso vai produzir para você crescimento espiritual, salvação, comunhão, vida com Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixa eu orar com você. Coloca a mão sobre o teu coração, assentado como você está. Eu de fato não sei tudo aquilo que vocês estão passando, mas eu sei que sinta a correção de Deus sobre a tua vida, sinta que Ele te ama, que Ele não te desamparou. Oh Espírito Santo, bendito seja o teu nome, Pai. Pai, eu entro na tua presença, e eu peço que segundo a tua bendita e maravilhosa graça, o teu Espírito possa comunicar estas verdades eternas no coração de cada um dos que aqui estão. Que eles percebam esse cuidado, esse agir, esse mover do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas não seriam as pessoas que murmurariam quando o Senhor corrigiu José? O Senhor tirou José do conforto do lar. O Senhor fez José passar dores, passar por escravidão. E nestas situações todas que José passou, o Senhor fez de José um homem formado na fornalha da aflição, no fogo da aflição. E nós vemos que lá na frente José vai se erguer como alguém preparado para governar toda a terra, todo o mundo de sua época. Ele vai ser apenas colocado como segundo, abaixo apenas de Faraó. Aliás, o próprio Faraó o chama de pai. Ele é colocado como pai de Faraó, porque o Senhor o corrigiu, tirou todo mimo, toda bajulação, fez aquele coração se fortalecer na tua presença de tal forma que ele pôde governar e fazer prosperar todas as gentes, abençoar uma multidão e não permitir que morressem todos de fome. Eu não sei as dores, eu não sei os medos, os problemas, as aflições que cada um dos teus filhos que aqui estão tem passado, mas eu sei, Pai, que o Senhor ainda tem revelado este amor, esta misericórdia, esta graça sobre cada um, porque se eles estão aqui nesta noite é porque o Senhor tem cuidado de cada um deles. Se eles estão ouvindo esta palavra é porque o Senhor preparou este ambiente para que eles pudessem ouvir que o Senhor ainda se revela como este Pai de amor,
no meio desta correção, desta aflição, desta angústia, desta dor. O Senhor está dizendo: eu ainda estou contigo, eu ainda te amo da mesma maneira, minha mão está estendida sobre você. E nesta noite eu peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa curar, sarar, que o Senhor possa revelar o teu amor. Ah, meu Pai, que no meio desta aflição, desta angústia, se revele esta paz que excede todo entendimento. Ninguém vai entender, Pai, esta paz, a não ser que sinta da parte do Senhor esta paz. Porque há pessoas tão prósperas, tão abençoadas, mas sem esta paz. Há pessoas vivendo fama, vivendo aplausos, mas sem esta paz. E há pessoas vivendo, Pai, com o mínimo, mas o seu lar é cheio de paz, a sua alma é cheia de paz. Há uma paz profunda em seu coração. O Senhor revela esta paz no meio da aflição, no meio da guerra, no meio da dor. E eu quero que esta mesma paz alcance cada coração nesta noite. Que o teu Espírito, Pai, seja com cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa fazê-los ouvir a tua voz dizendo: eu te amo, filho, eu estou contigo, não temas. Eu estou contigo, eu te sustento. Eu te seguro pela tua mão direita e digo: não temas. Eu passo com você por este vale da sombra da morte, por esse momento difícil, eu sou contigo. Pai, eu abençoo cada vida, cada lar, cada família nesta noite. E peço sobre todos a tua misericórdia, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E se pode, aplaude o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele é. Toda a glória, toda a honra a Ele, todo louvor a Ele. Bendito seja Deus, glórias ao Senhor. Se alegre quando por Ele você é corrigido. Então vamos estar de pé, querido. Eu quero agradecer a presença de amigos e irmãos. Todas as segundas estamos aqui, né? Ouvindo a palavra, às vezes ministrando, participando com os irmãos. Venha, traga mais alguém. É uma bênção ter você conosco neste lugar. Sempre agradecido a Deus pela família Cristo. Deus continue vos abençoando e vos usando. E a todos os irmãos, amigos, Deus os abençoe grandiciosamente. Faz assim com suas mãos. Que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de bênçãos dos céus, de boas novas. Que o Senhor visite teu lar, tua casa, tua empresa, teus negócios. Que haja palavras de bênção, que toda maldição caia por terra, que a luz de Cristo brilhe sobre a tua vida, que neste lugar onde você não encontra saída, se abra a porta da vitória e você enxergue o caminho da paz. Que em nome do Senhor Jesus, neste deserto, o Senhor abra os teus olhos para que você veja o poço do fluir das águas vivas dos céus para abençoar tua casa, tua família, tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplaude mais uma vez o Senhor, glorifica Ele porque Ele é digno. Deus os abençoe, uma boa semana a todos. Vão na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Está encerrado. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me. É que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas seus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste